Olá, gente linda! Meus queridos alunos do quinto ano B da Escola Coronel Virgílio Távora, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos hoje iniciando mais uma semana de aulas com as bênçãos de Deus, todos saudáveis, né? E todos, 100% da nossa turma, tendo acesso às aulas online, graças a Deus. Então, gente, antes de a gente começar a nossa aula de língua portuguesa, antes de eu falar para vocês qual será a competência socioemocional estudada durante essa semana, que vocês sabem que toda semana tem, né? Antes de eu dizer qual gênero, antes de tudo isso, para começar a nossa aula, a gente vai ter o momento do alforge, que nós temos em toda segunda-feira para dar início à nossa aula, né? Nós vamos ter aí uma contação de história, um alforge, que será de um livro que eu acredito que vocês inclusive já conheçam, que é O Passeio de Mariana. Então, fiquem aí com a contação desse livro, o Momento do Alforje, acompanhem a história e depois eu retorno aqui para a gente dar continuidade à nossa aula. Uma linda história, era uma vez. Uma linda história, uma linda história, era uma vez. O passeio de Mariana. Mal o dia amanheceu, Mariana já acordou. Só então foi que percebeu que estava na casa do avô. A menina levantou e tratou de se arrumar. Sendo a casa do avô, deveria aproveitar. É que o avô lhe prometeu um passeio diferente. A menina agradeceu e ficou muito contente. À noite, quase não dormia. Mal podia esperar para chegar o outro dia e com o avô passear. Depois de estar em pé, estando muito ansiosa, não quis nem tomar café nem ouvir muita prosa. O avô, já acordado, tendo tomado seu café, com cara de descansado, estando cedo de pé, tratou de se organizar. Chamou a menina e falou: "Espero que esteja pronta para passear com o vovô." A menina, toda agitada, disse já estar pronta. "Me conte logo esse segredo, já estou ficando tonta." O avô deu uma risada tão gostosa de se ouvir que a menina, encantada, pôs-se logo a sorrir. Mariana imaginava onde iriam passear: no zoológico para ver os bichos ou na praia a ver o mar. Mas como o avô havia dito ser um passeio diferente, os bichos ela já viu e na praia só tinha gente. Em que lugar misterioso o avô a levaria? Para um castelo de princesas ou uma festa à fantasia? Viajando nos pensamentos, Mariana só percebeu quando o avô parou o carro e rápido dele desceu. "Chegamos, Mariana", disse o avô animado. A menina estranhou. Como assim? Já tinha chegado? Olhou para um lado e para o outro e se espantou. "Vô, mas esse lugar não é esquisito?" O avô a acalmou. "O que tem dentro dele é que é bonito." Pegando a mão da menina, o avô lhe apontou, mostrou a porta da entrada e junto com ela entrou. Mariana se espantou com o tamanho do lugar. Segurou forte a mão do avô e se pôs a perguntar: "Que lugar grande é este? Por que me trouxe aqui? E se eu me perder, como é que eu vou sair?" O avô, bem paciente, ria da surpresa daquela boneca.
sussurrou em seu ouvido. Veja que linda biblioteca. Biblioteca? Perguntou Mariana. Que nome tão diferente. O lugar é muito bacana, mas o nome assusta a gente. Não precisa se assustar, garantiu o avô com prazer. Este é o mágico lugar onde encontramos livros para ler. Este lugar muito grande está cheio de aventuras. Em cada uma dessas estantes existem muitas criaturas. Lembra daquela história da Chapeuzinho Vermelho? Dos anões da Branca de Neve e da madrasta do espelho? Lembra-se daquele príncipe que acordou sua querida, beijando a sua testa? Era a Bela Adormecida. Mariana admirou-se. Só queria entender quantas outras histórias poderia conhecer. E não parou de perguntar. E o avô lhe respondia. Tem história da Rapunzel e a do João e Maria. O avô respondeu ligeiro. Não é anedota. Tem a história de Pinóquio e até do gato de bota. Mariana se entregou à magia do lugar. Esqueceu-se do mundo lá fora. Nem se lembrava de voltar. Cada livro, uma descoberta, uma história gostosa, desde a valente Cinderela até a da Florzinha Medrosa. Nos livros que ela viu dispostos naquela sala, encontrou muita beleza. Saci, a Cuca e a Yara. Em uma das prateleiras, num cantinho bem singelo, ela encontrou um livro. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela disse que aquele livro era uma tremenda viagem. Falou de Dona Benta e das outras personagens. Eram tantas coisas lindas que Mariana se entregou ao mundo de maravilhas que lhe apresentava o avô. Vovô, que livro é este? Perguntava a menina. É o livro de poesia da Cora Coralina. E este outro? Perguntava ao avô quase mudo. Minha neta, este aí é o do senhor Câmara Cascudo. Que nome diferente! Exclamava empolgada. Que história ele conta? Perguntava animada. O avô lhe apresentou o folclore brasileiro, explicou que o Cascudo foi quem estudou primeiro. Falou de todas as lendas e nos contou de cada figura. Declamou as cantigas de roda e de toda a literatura. Explicou cada detalhe das lendas desse Brasil, da mula sem cabeça ao negrinho do pastoril. Mariana passou o dia, esqueceu até a boneca, toda cheia de alegria, conhecendo a biblioteca. Mariana descobriu que aprender pode ser uma aventura e que não precisa sair de casa para viajar na leitura. O avô lhe ensinou um jeito novo de brincar, que não precisa dormir para conseguir sonhar. Basta abrir um livro, numa história mergulhar, descobrir outro universo, nessas ondas navegar. O passeio de Mariana foi melhor do que ela pensou. Descobriu a fantasia pelas mãos de seu avô. E, daquele dia em diante, nunca mais se sentiu sozinha. Os livros e as histórias lhe faziam. Uma linda história, era uma vez. Uma linda história, uma linda história, era uma vez. Bom, gente, vocês viram aí a contação de histórias, a leitura do livro.
o passeio de Mariana. E agora vamos tratar de qual será a competência socioemocional durante essa semana. Na verdade, serão 2 competências. Por que 2? Porque elas se complementam. Uma tem tudo a ver com a outra, vocês vão entender. Gente, a competência que nós iremos trabalhar essa semana será responsabilidade e compromisso. Ambas, são 2 competências, só que elas têm tudo a ver uma coisa com a outra. O que é responsabilidade? Você ser responsável por aquilo que é para você fazer. Por exemplo, atividade de casa é algo que você deve fazer, não é mais ninguém, é você, aluno. E você vai lá e faz, você é responsável quando você cumpre com as suas obrigações. Você é um cidadão, é uma pessoa responsável, uma criança responsável. Por exemplo, existem vários tipos de responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade ambiental, a questão de não jogar lixo no chão, na rua, nos rios. E isso é responsabilidade com o meio ambiente. Quando você ajuda na sua casa, você está sendo uma pessoa responsável. Quando você faz a sua atividade, você tem já o seu momento de estudo, que eu já pedi para todo mundo fazer a sua rotina, Eu espero que vocês tenham uma rotina montada. Então, quando você sabe que aquele horário ali é o seu horário de estudar e você não precisa, seu pai e sua mãe estar brigando com você, mandando você ir fazer, você já vai lá e faz. Isso significa que você tem responsabilidade com o que é sua obrigação. Então, o que a responsabilidade tem a ver com compromisso? Tudo a ver. Uma pessoa que tem compromisso com a outra. Por exemplo, vocês têm compromisso comigo, que sou professora de vocês. Então, você já tem um compromisso marcado, que é o nosso momento de aula. Então, o ato de você estar assistindo a nossa aula agora significa que você tem compromisso e você está cumprindo com o seu compromisso. E sendo responsável, porque você está assistindo a aula completa, você não está passando rápido e você vai fazer a atividade. E isso você está tendo o quê? Responsabilidade e compromisso com as suas obrigações, com as coisas que são obrigações suas, ok? Então, para ilustrar um pouco essa questão da competência socioemocional, nós vamos ver na aula de hoje um pouco mais puxado para a responsabilidade, tá? Vamos entender um pouco melhor nessa animação que vocês vão ver agora sobre o que é responsabilidade, o que é ter responsabilidade, ser uma pessoa responsável. Em outras oportunidades a gente vai ver um pouco mais puxando para o compromisso, mas agora vai ser um pouco mais a responsabilidade, tá? Quando terminarmos aí a nossa animação, a gente retorna aqui para dar continuidade à nossa aula. Responsabilidade. Responsabilidade é você responder pelas suas ações e cumprir suas obrigações. Ser responsável é fazer algo que é importante. É dar conta de alguma tarefa que você tem o dever de fazer. Nós somos responsáveis por manter o nosso ambiente em harmonia. Ser responsável com a natureza é não desperdiçar água, jogar lixo no lixo. Em nosso dia a dia, temos as nossas responsabilidades, das quais não podemos nos esquecer. Devemos ser responsáveis com nossas tarefas escolares também, como fazer o dever de casa. Eu me sinto responsável quando faço coisas para ajudar as pessoas. Responsabilidade é algo que faz todo mundo se sentir feliz. Além disso, faz com que eu me sinta importante também. Bom, gente, vocês viram a animação bem simples, bem rápida. Agora, vamos para a nossa aula propriamente dita. Vamos ver qual será o gênero estudado nessa semana. É um gênero que vocês já viram em outra oportunidade, em uma semana que a gente já estudou, mas nós vamos rever. Iremos ver novamente para a gente revisar, para a gente relembrar o que a gente já estudou. Na semana passada, nós estudamos sobre
reportagem. O gênero estudado foi a reportagem, vocês lembram? E a gente viu muito, na maioria das aulas, a diferença entre reportagem e notícia, porque elas se parecem. Ambas são textos jornalísticos, que aparecem muito em jornais, telejornais, revistas, no rádio, né? Em programas jornalísticos, no caso. Mas existe a diferença, e eu falei muito para vocês, né? A diferença de reportagem para notícia. Então, se nós estudamos reportagem na semana passada, agora essa semana a gente vai estudar a notícia, tá? Vocês lembram que eu falei que a reportagem ela abria espaço para o autor, o repórter, o jornalista dar sua opinião sobre o ocorrido, sobre a situação em si, né? E a notícia ela não abre espaço para isso, apenas a reportagem. Vocês lembram disso, né? Então, vamos lá revisar? Vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui para vocês, vou estar elencando novamente, assim como eu fiz na aula que a gente estudou já sobre notícia, um pouco das características sobre esse gênero, tá? Então, a notícia, como eu falei, é um texto jornalístico e ele não é literário, tá? Não é aquele do puro deleite. Ele é de caráter informativo e está muito presente no nosso dia a dia e principalmente nos meios de comunicação, como eu falei, né? Revistas, jornais, telejornais, na TV, na internet, no rádio, tá? É um texto informativo e o tema da notícia, ela tem a ver com o acontecimento, com algo que realmente aconteceu. Então, a notícia ela tem a característica de ser muito verídica. O que é isso? De ser verdadeira. Ela não apresenta fatos inverídicos, irreais, mentiras. Ela não trabalha com mentiras. Então, nos dias atuais, a gente está lidando muito com a questão das fake news, né? São notícias irreais, são notícias mentirosas que não existem e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa questão das fake news. Então, a notícia, quando ela é realmente notícia, ela tem que ter a veracidade dos fatos, realmente ter acontecido, tá? Não trabalha com mentiras. Quando é mentiras, é fake news. Então, como eu falei, né? Um texto de cunho informativo é um texto também narrativo e descritivo. Por quê? Ela conta um acontecimento, né, uma história que aconteceu, assim como um texto narrativo, fala com quem aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, né? Então, ela dá todos esses detalhes que faz ser um texto, tanto narrativo quanto descritivo, pois descreve muitas vezes, tá certo? Qual tipo de linguagem utilizada na notícia? É uma linguagem formal. Porém, mesmo sendo uma linguagem formal, ela traz uma linguagem bem objetiva e bem clara para o melhor entendimento do leitor, de qualquer leitor, para que qualquer leitor consiga ler e compreender aquela notícia, tá? Ela não traz aquela linguagem muito culta demais, onde tem um vocabulário muito rico, exageradamente, que a gente leia e não consiga entender o que tem ali, tá? Então, por mais que venha trazendo uma leitura culta e formal da nossa língua portuguesa, ela também não perde a simplicidade e a objetividade. Então, vem com muita clareza para uma melhor compreensão do leitor, tá? Nós temos o uso de terceira pessoa, então é uma coisa bem impessoal, tá? Conta fatos narrados que aconteceram com terceiros, ok? Utiliza um discurso indireto, não é como a entrevista, que é um discurso direto, pergunta e resposta, é uma conversa, não é. Utiliza muito do recurso indireto, pois o próprio jornalista, o narrador que está ali colocando, ele coloca com as suas próprias palavras a fala de um dos envolvidos ou dos envolvidos na notícia em si, tá? Os fatos, eles são realmente reais, como eu falei para vocês, né? São reais e atuais do nosso cotidiano, tá?
Outra coisinha que é importante sobre a estrutura. A estrutura da notícia, como eu disse para vocês na outra aula, né? Ela tem uma manchete, né? Que essa manchete, ela é o quê? É o título principal e o título auxiliar. A manchete, ela vem chamar atenção. Geralmente, ela é escrita em letras maiores, em negrito, né? Ela chama a atenção do leitor. E o primeiro parágrafo é chamado de lead. Vocês estão lembrando disso? Chamado de lead, né? O primeiro parágrafo. E depois vem o corpo do texto com todas as informações. Uma coisa bem interessante que sempre cai nas notícias, as notícias escritas, as que a gente vai ler, geralmente tem o uso de colchete com reticências dentro. Então, quando apresentar isso, significa que houve um corte ali, hoje houve uma informação que foi omitida, que o jornal achou melhor colocar só uma parte, determinada parte. A gente encontra isso muito nos livros didáticos, tá? Inclusive no que a gente vai ler hoje. Mas antes de eu indicar aqui para vocês qual será a atividade de hoje, vocês vão ficar com um vídeo explicativo que vai complementar o que eu expliquei aqui para vocês sobre o gênero notícia. Depois eu retorno para dizer qual a atividade de hoje, tá certo? O principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre um acontecimento. A notícia é um gênero textual que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Sabe por quê? Esse tipo de gênero textual apresenta tempo, que é quando aconteceu, apresenta o espaço, que é onde aconteceu, e os personagens envolvidos. A notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos, com a intenção de nos informar. Esse texto apresenta linguagem simples, clara e objetiva. Falam sobre fatos que interessam ao público em geral. A estrutura da notícia caracteriza por apresentar logo no primeiro parágrafo a principal e mais relevante informação. Vamos conhecer agora os elementos do texto notícia. Nós temos aqui o título, que é a manchete, que geralmente é usado uma letra bem evidente para chamar a atenção. Abaixo nós temos o título auxiliar, que serve como um complemento do principal, tem a intenção de tornar ainda mais chamativo. Já o primeiro parágrafo busca responder quem, onde, o que, como, quando e porquê. É chamado de lead. A partir do segundo parágrafo, nós chamamos de corpo da notícia. Trata-se da informação mais detalhada. A notícia é um relato verdadeiro e não deve de maneira alguma apresentar informações mentirosas. As notícias mentirosas são chamadas de fake news. Por isso, ler diferentes notícias sobre o mesmo fato contribui para checar as informações são verdadeiras, para poder formar uma opinião sobre o que foi lido. Por hoje é só, pessoal. Beijos e até a próxima aula. Então, pessoal, esse vídeo vai estar aqui na referência, na descrição da nossa aula, tá? Do nosso vídeo aqui. É o canal de onde eu tirei, tá bom? Se você tiver curiosidade de assistir o vídeo todo, você pode ir lá, tá? Então, vamos lá. O momento agora do encaminhamento da atividade. A atividade de hoje, ela será no livro do Mais Pike, tá? Esse livrinho aqui, ok? Será na página 32 e 33. Na página 32, vocês vão ver a notícia em si, ok? É o texto que nós iremos trabalhar. Então, eu peço que você identifique qual é a manchete, já vai identificando. Identifique quem escreveu, né? Qual foi o jornalista que escreveu. Observe bem tudo. Vai tratar sobre uma escola. É um caso que aconteceu em escola.
Observe qual é o nome da escola, qual é o nome do diretor da escola, isso você vai precisar para responder a atividade, tá? E você pode se confundir. Então, preste muita atenção nas datas. A data que foi publicada, que está lá na fonte, como também as datas que são ditas dentro da notícia, que vocês irão ler, tá bom? Observem com muita atenção, tá? Leiam, releiam se preciso for, leiam várias vezes, até você ter uma compreensão ok dessa notícia. Depois que vocês fizerem toda a leitura, vocês irão responder as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, serão 6 questões, você vai responder da primeira até a sexta. Combinado? Então, bons estudos, uma boa atividade para você e eu aguardo as fotos para eu encaminhar para você a correção dessa atividade. Tchauzinho!